No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 17. O primeiro dia de Annie na Parker School, a escola para deficientes visuais, foi um desastre. Ou, ao menos, a primeira parte do dia foi. Ela tinha gostado da sugestão de Tammy transmitida por Sabrina e tomou um táxi para a escola, que era no West Village, um bairro movimentado nos dias de hoje, mas bem distante de onde moravam. O trânsito estava péssimo e ela chegou atrasada. Tinha levado sua bengala branca consigo e garantiu que sabia usá-la. Não aceitou que Sabrina levasse, como se fosse uma menina de 5 anos. Morei na Itália e não falava italiano quando cheguei lá. Consigo me virar em Nova York sem exagerar, disse impetuosa, mas deixou que a irmã mais velha lhe parasse um táxi. Annie deu ao motorista o endereço e o coração de Sabrina foi à boca ao vê-la partir. Resistiu à vontade de ligar para Annie no celular e pedir que tivesse cuidado. De repente, teve muito medo de que o motorista pudesse raptá-la e violentá-la, pois era jovem, bonita e cega. Ficou com uma sensação pesada no estômago ao entrar em casa, preocupada com Annie. Compartilhou seus temores com Candy, que disse que a irmã estava louca. Tinha voltado ao trabalho naquela semana, finalmente, e estava indo para Milão no dia seguinte, para um ensaio para Harper Bazaar. Havia roupas e malas por toda a parte. Annie tinha tropeçado em 2 delas quando saía. Sabrina alertou Candy para que não criasse uma pista de obstáculos para a irmã. E ao dizer isso, tropeçou na cadela de Candy. Esse lugar é um hospício, disse, enquanto subia para terminar de se arrumar. Estava atrasada para o escritório e precisava estar no tribunal naquela tarde, numa moção para conter um divórcio desgastante que a princípio não quis aceitar, mas só conseguia pensar em Annie ao vestir a saia, ao mesmo tempo que colocava os sapatos de salto alto. Como Sabrina descobriu mais tarde com Annie, ela pegou o táxi, ao chegar à escola saiu, desdobrou a bengala branca como fora instruída, estendeu-a e imediatamente tropeçou num meio-fio incomumente alto, ralando os joelhos através dos jeans. Eles ficaram arranhados, pois ela podia sentir o sangue escorrer pelas pernas. Era um começo desfavorável, para dizer o mínimo. Um monitor parado do lado de fora da escola veio ajudá-la, e Annie entrou na escola. Ele mesmo a levou ao escritório e colocou band-aids em seus joelhos. Depois a escoltou até lá em cima para que recebesse orientação. Ele indicou a direção certa, mas ela se perdeu imediatamente e acabou numa sala de educação sexual para alunos avançados, onde estavam mostrando como colocar preservativos em bananas. Ao escutar, Annie percebeu que tinha entrado na sala errada. Perguntaram se ela havia trazido preservativos e ela respondeu que não tinha imaginado que precisaria deles no seu primeiro dia de escola, mas prometeu trazer alguns no dia seguinte. Depois de uma onda de risadas pela sala de aula, outra pessoa a levou ao lugar certo, mas todos, em sua sessão, já tinham saído da sala para fazer um tour pela escola. Então ficou perdida de novo e teve que pedir ajuda para encontrar o grupo. Mais tarde, confessou às irmãs que já estava em lágrimas naquele momento. Alguém a viu chorando e a conduziu ao grupo. Ela podia sentir que tinha sangue no jeans rasgado,
Percebeu que tinha ralado as mãos também. Estava chorando pateticamente. Tinha que ir ao banheiro e não fazia ideia de onde era. E não conseguia encontrar um lenço para suar o nariz. O que você fez? Perguntou Sabrina quando ouviu a história mais tarde. Só de ouvir, ela mesma estava pronta para chorar. Quis tomar Anne nos braços e nunca mais deixá-la sair de casa. Usei a manga da camisa, respondeu Anne, sendo prática, com um sorriso. Para o nariz, quer dizer. Esperei até mais tarde para encontrar o banheiro. Eu me segurei e meu grupo enfim me encontrou. Ai, Deus, odeio isso, disse Sabrina, remexendo-se na cadeira. Eu também, disse Anne, mas estava sorrindo, o que não acontecera na escola. Na orientação, explicaram como seriam os próximos 6 meses. Eles aprenderiam a usar o transporte público, viver no próprio apartamento, levar o lixo para fora, cozinhar, ver as horas, digitar em braille, candidatar-se para algum emprego. O escritório de emprego lhe encontraria um, se necessário. Comprar roupas, vestir-se, arrumar o cabelo se fosse algo que quisessem aprender, cuidar de animais, ler braille e trabalhar com cão-guia, caso quisessem. Havia um programa de treinamento adicional para trabalhar com o cão, o que estenderia seu ano escolar para 8 meses, e atividades com cão-guia era feito fora da sede. Mencionaram que havia aula de educação sexual para alunos avançados e listaram várias outras opções, inclusive aulas de arte. Quando Anne terminou de ouvir a lista inteira, já estava com a cabeça girando. De acordo com eles, as únicas coisas que não seriam capazes de fazer depois de 6 meses na Parker School era dirigir um carro e pilotar um avião. Havia até aulas de ginástica, uma equipe de natação e uma piscina olímpica com raias. Só de ouvir tudo isso, ficou impressionada. E depois da orientação, foram almoçar na lanchonete, onde também aprenderam a utilizá-la, a lidar com o dinheiro e escolher o que queriam comer. As placas estavam em braille, que seria a primeira aula de cada manhã. Apenas naquele dia, havia assistentes dizendo quais eram as opções e ajudando-os a colocá-las na bandeja e nas mesas. O almoço daquele dia era grátis. Boas-vindas a Parker School. Anne escolheu um iogurte e um pacote de batatas fritas. Estava nervosa demais para comer. O iogurte era de abacaxi, que ela odiava. Cara, isso é bem intenso, né? Disse em voz perto dela. Eu me formei em Yale. Era bem mais fácil do que isso. Como você está indo? Está bem? Ele soava jovem e tão nervoso quanto ela. Acho que sim, respondeu cautelosa. A voz era masculina. Então, o que te traz aqui? Pesquisa para um livro, disse, sendo cara de pau. Ah, ele soou desapontado. Sou cego. Anne de repente lamentou o que havia dito. Eu também, disse de modo mais gentil. Meu nome é Anne. E o seu? Era como se fossem 2 crianças se encontrando numa caixa de areia, se conhecendo no primeiro dia de escola. Sou Baxter. Minha mãe achou que eu devia vir para cá. Ela deve me odiar. O que te trouxe aqui? Um acidente de carro em julho. Havia algo de íntimo na escuridão em que viviam, como estar num confessionário. Era mais fácil dizer coisas porque não conseguia ver o rosto dele, nem ele o dela. Eu sofri um acidente de motocicleta em junho, andando com um amigo. Eu era designer gráfico antes disso. Então, agora imagino que vou vender lápis num copo na rua. Não há muitas oportunidades por aí para designers cegos.
disse ele, soando meio trágico e meio divertido. Mas ela gostou dele. Possuía uma voz amigável. Era pintora. O mesmo problema. Estava morando em Florença. Eles dirigem como malucos por lá. Não é surpresa ter sofrido um acidente. Aconteceu aqui, no 4 de julho. Não contou sobre a mãe. Teria sido demais, mesmo na escuridão que compartilhavam. Era impossível dizer. Talvez mais tarde, caso se tornassem mesmo amigos. Mas era bom ter com quem conversar no primeiro dia. Sou gay, a propósito, disse ele de repente, do nada. Ela sorriu. Sou hétero. Meu namorado acabou de me largar logo depois do acidente. Mas ele não sabia que eu estava cega. Que podre da parte dele. Acho que sim. Quantos anos você tem? 26. Eu tenho 23. Me formei no ano passado. Onde você estudou? Riesday, disse ela, um código para entendidos para Rhode Island School of Design. Fui para Beaux-Arts em Paris, depois que me formei e consegui meu mestrado. E estive estudando em Florença desde então. De nada nos serve tanto estudo de qualidade agora. RISD, Yale e agora isso, para que possamos aprender a usar micro-ondas e escovar os dentes. Eu caí de cara na frente da escola essa manhã saindo do táxi. Disse o que de repente não lhe pareceu tão trágico. Era quase engraçado. Entrei na sala de educação sexual por engano e me perguntaram se eu tinha levado preservativos. Eu disse que traria alguns amanhã. Ele estava rindo do que ela contou. Você mora com seus pais agora? Perguntou ele com interesse. Estou com minha mãe desde junho. Morava com meu namorado antes disso, disse ele, parecendo solene. Ele morreu no acidente. A moto era dele. Sinto muito, murmurou ela com sinceridade, mas ainda não conseguia contar sobre a mãe. Estou morando com minhas irmãs por um ano, até conseguir me virar. Elas foram muito boas comigo. Minha mãe tem sido muito legal também, só que me trata como se eu tivesse 2 anos. Acho que é assustador para elas também, disse Anne pensando no assunto. E então foram avisados de que estava na hora da aula. Seriam divididos em 4 grupos. Tomara que eu caia no seu, sussurrou Baxter. Ela também. Tinha um novo amigo na escola. Ouviram com atenção os grupos e se empolgaram ao descobrir que estavam juntos. Acompanharam o resto do grupo até a sala de aula e encontraram seus lugares. Era Introdução ao Braille. Não me lembro dessa aula na faculdade. Você lembra? Murmurou e ela riu como uma menininha. Ele era divertido, irreverente e esperto. E Anne gostou dele. Não sabia como era sua aparência, se era alto ou baixo, gordo ou magro, preto ou branco ou asiático. Tudo o que sabia era que gostava dele, que ambos eram artistas e que ele seria seu amigo. Os dois estavam exaustos ao fim do dia. Ela perguntou se ele queria uma carona para casa, caso morasse na parte alta da cidade e estivesse no caminho dela. Ele disse que tinha que pegar 2 ônibus e o metrô para o Brooklyn, onde tinha que pegar outro ônibus para chegar em casa. Como conseguiu fazer isso? Perguntou ela admirada. Apenas pedi ajuda pelo caminho inteiro. Levo 2 horas para chegar aqui. Mas se eu não viesse, minha mãe me mataria. Anne riu do que ele disse. Minhas irmãs também. Vai arranjar um cachorro? Perguntou ele. Minha mãe acha que devo. Espero que não. Detesto cães. Eles latem e fedem.
Nesse caso, acho que eles ajudam, disse sendo prático. E pode ser uma boa companhia quando eu morar sozinho no meu próprio canto. Não sei se há muito interesse em caras gays cegos. Imagino que eu vá ficar um bocado sozinho. Ele parecia triste ao dizer e ecoou seus temores quanto a mulheres cegas. Ando pensando quase que na mesma coisa, admitiu ela. É uma pena eu não ser hétero, murmurou ele. É sim. Talvez você se cure. Do quê? Ele parecia chocado. De ser gay. Você está falando sério? A amizade deles estava para acabar. Não, disse ela, que caiu na gargalhada. Gosto de você, Annie. Gosto de você, Baxter. Os dois foram sinceros, o que era uma gracinha. Parecia um milagre que tivessem se encontrado na lanchonete e sentado à mesma mesa. Dois artistas cegos num mar de gente. Eram 800 adultos na escola. Havia uma seção jovem, mas havia muito mais adultos. E era difícil ser uma das melhores escolas de treinamento para cegos do mundo. Os dois, de repente, se sentiram sortudos por estarem ali, quando antes lhes parecera um castigo. Melhores amigos? Perguntou ele, antes de se separarem para suas respectivas jornadas de volta para casa. A dela era bem mais curta e fácil que a dele, que para Anne soava como uma odisseia. Para todo sempre, prometeu ela quando apertara as mãos. Faça uma boa viagem até em casa. Você também. Tente não cair de cara no chão de novo quando estiver saindo. Dá má reputação à escola. Não tem problema quando se está entrando, mas quando se está saindo, você deve ao menos tentar fingir que sabe o que está fazendo. Ela riu de novo e ele desapareceu. Havia guias no saguão para ajudar os alunos novos a encontrar a porta principal e para ajudá-los com o transporte lá fora. Ela explicou a um deles que precisava de um táxi e ele pediu que Anne esperasse, pois viria buscá-la quando tivesse arranjado um. Ela estava parada no lobby principal, sentindo-se perdida de novo, quando alguém falou com ela. Ele possuía uma voz calma, agradável. Senhorita Adams? Sim. Ela parecia hesitante e subitamente tímida. Sou Brad Parker. Só queria dizer alô e dar as boas-vindas à escola. Como foi seu primeiro dia? Ela não tinha certeza se devia dizer a verdade. Ele parecia muito maduro, diferente de Baxter, que soava como uma criança, mais jovem do que era. Foi bom, respondeu com docilidade. Soube que você sofreu um pequeno contratempo na entrada. Temos que fazer a prefeitura dar um jeito nesse meio-fio. Acontece o tempo todo. Ela se sentiu menos burra por ter caído quando ele disse isso, o que pareceu gentil, sendo verdade ou não. Você está bem? Estou bem. Muito obrigada. Gostou das aulas? Sim, ela sorriu. Não contou que tinha entrado na aula sobre educação sexual. Não o conhecia muito bem. Soube que é fluente em italiano e que morou em Florença. Ele parecia saber tudo sobre ela, que ficou surpresa. Como sabe disso? Está na sua ficha e eu leio todas elas. Fiquei interessado, pois passei muito tempo em Roma. Meu avô era embaixador americano lá quando eu era criança. Costumávamos visitá-lo no verão. Ela de repente quis saber e decidiu perguntar, pois ele sabia tanto sobre ela, até mesmo que tinha caído. Você é cego? Não, não sou cego, mas meus pais eram. Construí a escola em memória a eles como uma lembrança, herança, que deixaram para este fim. Eles morreram num acidente de avião quando eu estava na faculdade.
Isso é maravilhoso. Anne estava impressionada e ele parecia ser um bom homem. Ficou comovida por ele ter se preocupado em falar com ela, ter lido sua ficha de inscrição e até saber sobre sua queda. Ele era muito bem informado, particularmente numa escola daquele tamanho. Crescemos consideravelmente desde o princípio. Só estamos aqui há 16 anos. Espero que goste e se houver qualquer coisa que eu possa fazer por você, me avise.